Beleza, moçada? Estamos de volta ao nosso curso de Eletrodinâmica, né? Vamos continuar falando deles? Exatamente eles, os resistores, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre amperímetro, voltímetro, né? Que são colocados em circuitos elétricos e falar um pouquinho de ponte de Wheatstone, tá legal? Eu acho que o nome é bem autoexplicativo, né, galera? Amperímetro. Em aulas anteriores eu até tinha falado para vocês, mas de uma maneira bem rápida. Amperímetro, qual é o objetivo? É determinar a corrente elétrica que passa em determinado circuito, tá bom? Eu quero saber qual é a corrente elétrica que passa em parte do circuito, então eu vou colocar um amperímetro ali, tudo bem? Agora, esse amperímetro, ele pode ser de qualquer jeito? Não, tá? Algumas observações devem ser feitas para o nosso amperímetro. O amperímetro que nós vamos trabalhar são amperímetros ideais. E o que é um amperímetro ideal, professor? É um amperímetro cuja sua resistência é muito pequena. É tão pequena que eu posso desprezar esse amperímetro, tá legal? Você pode deixar para lá a resistência. Quando eu comparo com a resistência do circuito, quando eu comparo com a resistência de um resistor, tá bom? Comparada a essas resistências, o amperímetro tem uma resistência muito baixa que pode ser considerada desprezível. Legal? E uma segunda coisa que eu tenho que saber dos amperímetros, o amperímetro ele deve ser associado em série com o dispositivo o qual eu quero medir a corrente elétrica. Como assim, professor? Dá uma olhada para cá, Vamos ver essa figura aqui, Você está vendo um circuito elétrico, tá bom? E vamos supor que o problema te peça para você descobrir o valor da corrente que passa nessa resistência aqui. Ora, se eu quero o valor da corrente que passa aqui, eu tenho que colocar o amperímetro em série com esse resistor, tá bom? Porque a corrente que passa nesse resistor, obrigatoriamente vai passar nesse amperímetro. Faz sentido? Agora, professor, eu vou colocar esse amperímetro antes ou depois? Aí tanto faz. Eu posso colocar ele depois do resistor ou eu posso colocar antes. A questão é, eu tenho que colocar em série, porque a corrente não vai ter como dividir. A corrente que passa no resistor vai passar também no amperímetro. Beleza? Deu para entender isso aí? Então o que a gente tem que se ligar? O amperímetro vai servir para medir a corrente elétrica, tá legal? Ele tem que ter uma resistência extremamente baixa e ele deve ser associado em série com o resistor, o qual eu quero calcular a corrente elétrica. Beleza, meus queridos? Vamos adiante, então. E o voltímetro? Eu acho que o nome também já diz tudo, né? Mede o quê? Volts. O voltímetro, ele vai ter por objetivo determinar a DDP, né, entre os terminais de um circuito. Ou sobre um determinado resistor, tá bom? O voltímetro serve para medir a DDP. Pode ser a DDP no circuito, pode ser a DDP a qual um resistor está submetido. Agora, algumas observações devem ser feitas também em relação ao nosso voltímetro. Nós vamos trabalhar com voltímetros ideais. E o que é um voltímetro ideal? É ter uma resistência elétrica extremamente alta. Tão alta, pessoal, que ele não deixa a corrente passar pelo mesmo, tá? Professor, deixa eu olhar se eu entendi. O amperímetro ideal é o que tem a resistência extremamente baixa. Tão baixa que a corrente passa por ele como se não tivesse absolutamente nada ali. Já o voltímetro, ele tem uma resistência tão alta, mas tão alta, que ele não deixa absolutamente nada de corrente passar por ele. Tá legal? E ele deve ser associado em paralelo com o resistor ou então com a parte do circuito que você quer determinar a DDP. Se liga, o amperímetro tem que ser ligado em série. É isso mesmo. E o voltímetro tem que ser ligado em paralelo, tá? Chega aqui naquela figura, dá uma olhada para cá. Olha só, imagina essa correntezinha aqui, tá bom? E ela passa nesse resistor R1 e passa no amperímetro. Quando essa corrente chega aqui, eu tenho um resistor R2 e tenho um voltímetro aqui. Mas, moçada, esse cara aqui, esse voltímetro, tem uma resistência muito alta.
tão alta que quando a corrente tenta passar aqui, ó, quando a corrente tenta passar, não é possível, tá bom? A resistência é tão alta que essa corrente ela simplesmente passa todinha pelo resistor, tá legal? E aí o que esse voltímetro faz? Ele calcula a DDP, ó, entre esses dois pontos aqui, ó. A DDP é calculado, sem passar a corrente por ele. Beleza? Deu para entender? O Enem já cobrou, pessoal, umas 2 questões mais ou menos, 2 ou 3, sobre amperímetro e voltímetro. Nós vamos até fazer em aulas à frente esse exercício e o objetivo era só saber aonde eu deveria colocar o voltímetro, de que maneira eu tinha que colocar. Aí eu tinha que saber que o amperímetro eu tinha que colocar em série e o voltímetro eu tinha que colocar em paralelo. Isso eu tinha que saber. A questão era simplesmente dizer qual era a figura correta. Olha que coisa simples, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho sobre ponte, tá? Ponte de Wheatstone. Bem, o que é uma ponte de Wheatstone? Uma ponte de Wheatstone, galera, é um dispositivozinho elétrico usado para se calcular a resistência, né? Uma resistência desconhecida, uma resistência que eu não sei o valor dela. A ponte, geralmente, ela tem essa configuração aqui, ó, de um losango, né? Tá bom? E a gente coloca aqui um aparelhozinho aqui no meio que é chamado de galvanômetro. O que é que o galvanômetro ele faz? Esse galvanômetro ele mede pequenas correntes elétricas. Ei, professor, o galvanômetro é como se fosse um amperímetro? É como se fosse. Só que o galvanômetro, galera, ele é mais sofisticado. O amperímetro, se eu tiver correntes extremamente pequenas, ele não vai perceber. O galvanômetro não. O galvanômetro ele percebe por menor que seja a corrente, tá bom? E o meu objetivo é trabalhar com pontes equilibradas. Eu vou repetir, hein? Nosso objetivo é trabalhar com pontes equilibradas. Uma ponte equilibrada não pode ter corrente aqui. Ah, professor, por isso que o senhor coloca um dispositivo aí extremamente preciso, eu não posso deixar nada de corrente passar aqui. Aí, essa ponte, eu digo que ela está equilibrada. E quando a ponte está equilibrada, pessoal, tá? Eu tenho condições de descobrir aquele resistor que é desconhecido, tá? Toda e qualquer ponte, ela é formada pelos seguintes elementos: galvanômetro, que eu acabei de apresentar a vocês, 2 resistores que são conhecidos, são 2 resistores conhecidos, e esse cara aqui, sempre que tu vê um resistor com uma setinha cortando, é um resistor variável, a gente o chama de reostato. Eu posso aumentar ou eu posso diminuir a resistência dele. E um 4º resistor, que é um resistor desconhecido, tá bom? Então a ponte, ela é feita desses 5 elementos, galvanômetro e 4 resistores, 2 conhecidos, um reostato e um desconhecido. Se a ponte está equilibrada, o produto das resistências opostas, ou seja, ó, R3 vezes R2, obrigatoriamente tem que ser igual a R1 vezes Rx. Tá legal? E eu vou repetir. Se a ponte está equilibrada, o produto das resistências opostas, R1 vezes Rx, é igual a R2 vezes R3. Isso sempre vai ser verdade. Tá legal? Agora eu vou só mostrar para vocês rapidinho por que isso acontece. Por que R1 vezes Rx é igual a R3 vezes R2? Tá legal? Vamos fazer a prova disso? Vamos lá então. Então, moçada, vamos provar isso aqui, olha só. Eu vou chamar isso aqui de A, eu vou chamar isso aqui de B, eu vou chamar isso aqui de C, isso aqui eu vou chamar de D. Tá legal? Então me ajuda, olha para cá. Eu vou pegar esse ponto AC, somente o A e o C, tá, pessoal? E vou aplicar a primeira lei de Ohm para ele, aquela formulazinha R é igual a U sobre I. Você sabe que se quando chega uma correntezinha aqui, ela vai dividir, ó, para cá que eu vou chamar de I1 e para cá que eu vou chamar de I2. Como não passa corrente aqui, pessoal, o I1, ó, ele acaba passando aqui, ó, e o I2, ó, ele acaba passando aqui. Tá legal? Então, a DDP de A até C, essa DDP,
tá bom? De A até C, eu vou aplicar R1 é igual a DDP de A até C dividido pela corrente que passa aqui, que é o I1, tá bom? Multiplicando os meios pelos extremos, eu vou ter que a DDP de A até C é igual a R1 vezes I1. Beleza, eu vou guardar isso aqui, tá, moçada? Me acompanha. Agora eu vou pegar A e D, ó. A e D. E vou fazer a mesma coisa, tá bom? R3, de A para D eu tenho um resistor R3, igual a DDP de A até D, dividido por I2. Multiplicando os meios pelos extremos, a DDP de A até D é igual a R3 vezes I2. Legal? Agora, pessoal, vê se você concorda comigo. Olha para cá, não passa corrente aqui, ó. Não passa corrente. Isso quer dizer que o potencial nesse ponto é igual ao potencial nesse ponto. Tá, Kilda, mas o que que tem o potencial ser igual? Aí isso quer dizer que a DDP daqui para cá é a mesma DDP daqui para cá, ó. De novo, DDP daqui para cá é a mesma DDP daqui para cá, tá bom? Então quer dizer que eu posso igualar isso aqui, né, professor? Ó, DDP de A até C é igual a DDP de A até D. Então fica R1 vezes I1 igual a R3 vezes I2, tá bom? Eu vou guardar isso aqui, você vai já precisar, tá? Guarda. Agora eu vou fazer isso que eu acabei de fazer para esses dois lados aqui, ó, tá bom? Eu vou fazer a DDP de C até B e a DDP de B até D, que também são iguais. Então me acompanha. Quando eu faço agora para aqueles outros dois lados, eu vou ter isso aqui, ó, de C para B. Aí eu vou fazer, ó, resistência, que é R2, é igual a DDP de C até B, dividido pela corrente, que é a corrente I1. Multiplicando os meios pelos extremos, DDP de C até B é R2 vezes I1. R2 vezes I1. Beleza. Agora vamos pegar de D para B, pessoal. Isso aqui eu vou já precisar. Guarda isso aqui, tá? De D para B. Eu vou aplicar a mesma fórmula. R é igual a U sobre I. Então vai ficar assim, ó. Rx é igual a DDP de D até B, dividido pela corrente que passa ali, que é a corrente I2. Multiplica os meios pelos extremos, daí eu vou ter aqui Rx vezes I2. Tá legal? Mas, pessoal, por analogia, chega aqui comigo, ó, vamos acompanhar aqui na outra figura. Por analogia, essa DDP é igual a essa DDP, tá bom? Elas são iguais. Ora, se elas são iguais, eu vou igualar a DDP de C, B, até a DDP de D até B. Então vai ficar assim, ó, R2 vezes I1 igual a Rx vezes I2. Pronto. Pessoal, eu vou chamar isso aqui de equação 2 e aquela primeira que eu havia descoberto aqui, ó, eu vou chamar de 1. Perfeito, professor. Sabe o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a equação 1 e vou dividir pela equação 2. Tá legal? Olha só, a equação 1, só para a gente lembrar, é aquela equaçãozinha R1, I1, R3 e 2. E a equaçãozinha 2 é essa que eu acabei de achar. Vamos dividir então para ver o que é que fica? Olha só, ali vai ser R1 vezes I1 igual a R3 vezes I2. Agora eu vou dividir por essa daqui, ó. R2 vezes I1 igual a Rx vezes I2. Olha o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou cancelar esse I1 com esse I1, esse I2 com esse I2 e vou multiplicar os meios pelos extremos, ó. Então vai ficar R1 vezes Rx igual a R2 vezes R3. Pessoal, olha para cá, ó. Dá uma olhadinha. R1 vezes Rx
R1 vezes Rx, R2 vezes R3. É exatamente o que nós descobrimos aqui. Agora, professor, eu não vou precisar fazer tudo isso não. Não. Eu provei a fórmula para você. Só queria te dar uma base para você ver de onde veio essa fórmula. Mas, na realidade, o que você vai fazer é isso, ó. Você vai trabalhar com uma ponte equilibrada e aí o que você vai fazer? Para a ponte ser equilibrada, vamos relembrar, não pode passar a corrente aqui, jamais pode passar a corrente no galvanômetro, e aí o produto das resistências opostas, elas devem ser iguais. Tá legal, moçada? Tranquilo? Nas próximas aulas nós vamos fazer exercícios sobre esse assunto, onde você vai entender melhor ainda a matéria, tá? Um grande abraço a todos.